Recentemente, a Sociedade Alagoana de Infectologia confirmou à imprensa que já há registros em Alagoas de pessoas que enfrentam a Covid-19 pela segunda vez. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora, ao vivo, com a repórter Maria Maciel, que tem mais informações sobre esses detalhes que acendem, inclusive, uma luz vermelha. Maria Maciel, nos atualize. Quer dizer, então, que vários casos têm acontecido no mundo, no Brasil, e agora me parece que tem um caso em Maceió. Bom dia, aliás, boa tarde para você, Maria. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. Pois é, aí tudo ainda é muito novo a respeito desse vírus, mas há sim vários casos sendo investigados. Aqui em Alagoas, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, não há casos por reinfecção de Covid, casos de reinfecção por Covid-19 confirmados, mas há sim casos suspeitos. E um caso recente é de um alagoano, Manuel Mendes. Ele, em 5 meses, testou positivo 2 vezes para Covid-19. Ele, inclusive, fez um relato de como foi passar por essas 2 infecções. Vamos acompanhar o depoimento dele. Olá, pessoal. Meu nome é Manuel Mendes. Eu moro aqui em Maceió. E a minha história com a Covid, ela teve início em junho, mais precisamente no dia 30 de junho, que foi quando eu fiz o teste do Covid, não por ter apresentado sintomas, mas sim por ter tido contato com uma pessoa infectada. E ao fazer o teste, lá na central de síndromes gripais, que ficava no estacionamento do shopping Maceió, eu descobri que estava com Covid, segui todo o protocolo medicamentoso, segui o isolamento, fiquei os 14 dias em casa e passado esse período eu refiz o teste. Ao refazer o teste, o resultado foi negativo. Isso criou em mim, na verdade, uma falsa ilusão de que eu estava imune. E por conta disso, eu acredito que muita gente tem acreditado nisso também. Eu acabei, por conta dessa negligência, eu acabei relaxando. E esse é o grande erro. E, para minha surpresa, agora em outubro, mês passado, no dia 16, a empresa que eu trabalho pediu para que todos os funcionários do Brasil todo fizessem o teste do Covid, para que eles pudessem analisar como é que estava a saúde dos seus funcionários em relação ao Covid, quem já havia pego, quem não havia pego, enfim. E, para minha surpresa, deu positivo. Na hora eu tomei um susto, falei, não acredito. Porque a gente, não, quem pegou o coronavírus não pega mais, e olha aí, estava eu de novo infectado e fui eu de novo, segui todo o protocolo medicamentoso, mais uma vez em isolamento, e fiquei bem pensativo, dessa segunda vez, porque eu sei que muito se fala aí dessa segunda onda, não é garantia de que quem já pegou não vai pegar mais. Falo isso por conhecimento de causa, por ter vivido isso, apesar de não haver ainda comprovações científicas, são poucos casos aí no mundo, no Brasil ainda não, eles só estão investigando, mas ainda não chegaram a nenhuma conclusão. Mas assim, agradeço por nesses 2 episódios eu ter sido assintomático, não senti nada, graças a Deus. Na primeira infecção eu senti um único dia de um cansaço muito forte, mas até passou despercebido, só depois foi que falei, acho que naquele dia eu já estava sentindo alguma coisa. Mas assim, só que isso foi uma sorte, nem todo mundo vai passar assintomático, Então assim, muito cuidado, pessoal, muito cuidado, porque a segunda onda está vindo, o vírus não acabou, o vírus ele ainda está aqui, ele está no Brasil, ele está no mundo todo. Então ele também está aí na tua cidade. Então, por favor, vamos ser um pouco mais responsáveis, até a palavra. Algo que eu não fui comigo mesmo, mas precisei passar por isso na pele para poder aprender, infelizmente. Então queria trazer esse relato de caso para que vocês pudessem se cuidar, Ter realmente alguém aqui falando, eu tenho os exames, eu mostro, eu provo que eu tive uma primeira vez, que eu tive a segunda vez e que, graças a Deus, eu não estou mais. E espero que
essa vacina chegue logo para que tantas outras vidas não se percam, né? Existem várias pesquisas, estudos, mas até agora a gente não sabe, né, com certeza, por quanto tempo dura essa imunidade de quem já teve a Covid-19. E essa possibilidade de reinfecção, ela é real sim. Inclusive, a gente tem alguns casos suspeitos aqui no estado e é sobre isso que eu converso com o infectologista Fernando Maia. Doutor, essa possibilidade é real, porque se trata, inclusive, de um vírus respiratório. Boa tarde. Boa tarde. De fato, a gente não sabe, como é uma doença nova, a gente não sabe exatamente se a pessoa se infecta, o vírus fica latente, fica escondido em algum lugar do organismo e algum tempo depois ele reaparece, ou se a pessoa cura e a imunidade não é permanente, a pessoa se reinfecta. A gente não sabe exatamente. Para a gente ter essa resposta, a gente precisaria de fazer exames que não estão disponíveis na rede pública nem na rede privada de rotina. A gente só conseguiria fazer isso dentro de um protocolo de pesquisa. Infelizmente, não tem nenhum acontecendo aqui em Alagoas. Em outros lugares do Brasil e no exterior, já houve alguns casos comprovados de reinfecção. Há casos aqui em Alagoas de pessoas que tiveram Covid alguns meses atrás, com teste positivo, a infecção se resolveu, e agora, depois de alguns meses, tiveram novamente o quadro sugestivo com teste positivo novamente. Mas a dúvida é exatamente essa. A gente não sabe se é uma reativação de uma infecção que estava latente ou se é uma nova infecção. No caso desse relato que a gente colocou agora, que é do Manuel, ele disse que dos dois casos ele foi assintomático. Isso pode acontecer, essa reinfecção, nesses casos que foram menos graves? Pode. A segunda infecção, se é uma segunda infecção realmente, é completamente variável em relação à primeira. Eu já vi casos de pessoas que tiveram uma primeira manifestação muito leve e a segunda um pouco mais severa, e já vi o contrário, já vi pessoas que tiveram uma forma mais severa inicial e depois fizeram uma forma mais leve depois. Então, assim, não há uma previsão, não dá para fazer uma previsão exata se a primeira e a segunda infecção vai ser pior ou vai ser melhor do que a primeira. Isso depende de vários fatores, depende do estado imunológico da pessoa no momento da infecção, depende da quantidade de vírus que a pessoa adquire no momento da infecção. Você tem vários fatores que interferem nessa resposta. Então, não há como fazer uma previsão se a segunda infecção vai ser menor ou pior do que a primeira. Daí a importância das pessoas, mesmo aquelas que já tiveram Covid, continuar com os cuidados, né? Porque muitas vezes, como o próprio Manuel disse, ele relaxou, né? Já tive, já estou imune, e não é bem assim. Exatamente. Então, é por isso que a recomendação é, mesmo quem já teve Covid, deve continuar a ter todos os cuidados como se nunca tivesse tido. Então, precisa continuar a usar máscara, precisa continuar a lavar as mãos e precisa continuar a manter o distanciamento social. Porque a gente não sabe exatamente se a pessoa pode se reinfectar novamente ou não. Então, mesmo quem já teve a doença, não deve relaxar na prevenção, deve continuar a observar todos os cuidados, porque há essa possibilidade de fazer uma segunda infecção. E essa discussão sobre reinfecção não deve ser a principal preocupação, né? A principal preocupação deve ser essa de evitar o contágio pela primeira vez. Exatamente, porque a gente não tem como prever se uma possível segunda infecção vai ser melhor ou vai ser pior do que a primeira. Então, é sempre melhor não ter do que pagar para ver. Então, o ideal é que, mesmo quem já teve, é importante que mantenha todos os cuidados de prevenção para evitar de ter novamente, porque pode se evitar muitos problemas. Há risco, a gente sabe que a mortalidade por Covid é relativamente baixa, em torno de 2%. Só que tem pessoas que a gente não sabe antecipadamente quem é que vai desenvolver essa forma grave. Então é melhor não ter do que pagar para ver, com certeza. Então tem que continuar os cuidados todos. Muito obrigada, então, pelos esclarecimentos. Então, é importante essa recomendação, que é aquela que todo mundo já sabe, usar máscara, manter esse distanciamento social, evitando aglomerações e assim se prevenindo aí de uma infecção. Volto com você, Wilson. Muito bem, Maria Maciel, importantíssima essa prestação de serviço que nós estamos fazendo aqui. Eu queria aproveitar que você está ainda com o grande infectologista, doutor Fernando Maia, para fazer uma pergunta. Por exemplo, nós temos o caso, por exemplo, da dengue, de pessoas que tiveram a primeira vez a dengue e depois também conseguiram ter novamente, mesmo tendo os anticorpos. No caso do vírus da Covid-19, é um vírus da gripe. E a gente tem gripe praticamente todos os anos, todas as horas, todos os meses que eu tenho frios ou em contato com qualquer outra coisa, enfim. Como é um vírus, a gente quer saber se essa reinfecção, se o corpo está preparado ou se é uma mutação, talvez, desse vírus, por isso que o corpo acaba também não tendo a defesa específica para aquele primeiro combate.
Doutor, o Wilson está fazendo a seguinte pergunta. Ele fez a comparação, por exemplo, com o vírus da gripe normal, que às vezes a gente pega 2 ou 3 gripes durante o período de um ano, por exemplo. Neste caso da Covid-19, uma reinfecção seria por conta de uma mutação desse vírus ou por conta da imunidade que está mais baixa? Quais seriam os fatores? Tanto um fator quanto o outro, a gente não sabe exatamente. Provavelmente se deve a uma mutação do vírus, a gente já sabe que esse vírus pode produzir mutação importante, mas também depende muito da imunidade da pessoa no momento que se expõe ao vírus. Então, os dois fatores estão implicados nessa história. É bem possível que essas mutações que o vírus sofre sejam responsáveis por essa nova infecção, se é realmente que há essa reinfecção por aqui. Mas os dois fatores podem estar implicados nisso. Porque depende também da resposta do organismo aí a esse contato com o vírus. Exatamente. Então depende do estado da imunidade da pessoa no momento que se infecta, depende da quantidade de vírus que a pessoa adquire no momento que se infecta. Então tem vários fatores que interferem nessa resposta de a pessoa desenvolver um quadro mais grave ou menos grave. Muito obrigada, então, pela resposta. Então, é isso, Wilson, essa resposta, então, de que a gente pode, sim, ter, como acontece com essas gripes normais, pelo menos é o que se percebe, que pode, sim, ter uma nova vez aí a Covid-19. É com você.